Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Dani Bileira Boda Metra e hoje estaremos falando de alguns livros secretos e proibidos de Salomão. Gente, desculpa pela minha voz, mas eu tô um pouco rouca. Inclusive, eu nem fiz vídeo a semana passada, mas eu tô com vários projetos, tenho várias ideias e vários vídeos interessantes para vocês. Já há algum tempo, um grande mestre me confessou um segredo, que para poder entender a sabedoria antiga ancestral que foi concebida aos grandes sábios e algumas escolas esotéricas, é preciso que se estude e analise os símbolos. Os símbolos incluem palavras, as palavras incluem ideias, as ideias incluem conceitos, e os conceitos criam a nossa realidade e o nosso futuro. Então devemos entender que os símbolos é uma obra de poder, um objeto, uma espécie de entidade que lhe traz sabedoria. É a clave para poder entender o grande quebra-cabeça. Então vamos falar de como Salomão adquiriu essa sabedoria que o levou às estrelas, essa sabedoria proibida que o fez escrever livros que também foram proibidos, mas que nunca foi dito antes nada a respeito, algo diferente do original, mas que nos mostravam um saber que vinham de seres superiores a nós, os humanos, seres que estiveram aqui antes e que decidiram escolher 7 sábios. E dentre desses 7 sábios, eles colocaram esses sábios pelos continentes, né? Dividiram os sábios pelos continentes e fizeram criarem culturas diferentes posteriormente. Então surgiram as misteriosas e simétricas pautas para poderem criarem as pirâmides e estruturas misteriosas. Enfim, antes de falar sobre tudo que fez Salomão, eu quero contar para vocês uma lenda de um mestre de obra, Hiram Abif, o homem que lhe foi encarregado a construir o Templo de Salomão. Esse homem era um construtor que ele tinha o conhecimento de uma sabedoria proibida, que incluía, incluso do rei Salomão. Ele sabia a respeito de uma palavra proibida. Era uma palavra que você poderia, que ele poderia, no caso, tá evocando seres, esses seres superiores. Alguns dizem que era o nome de Deus, e outros dizem que, ao contrário, que era o nome de astros para poder descobrir segredos aqui na Terra. Mas seus colegas de profissão tinham muita inveja dele e armaram uma emboscada para ele e disseram para ele que se ele não contasse qual era esse nome de poder, que eles os matariam. Então, ele não contou, né? E assim eles os fizeram. Eles mataram esse homem, esse construtor, e só que alguns dias depois encontraram a tumba dele aberta e é dito que esse homem ressuscitou. Bem, até hoje a gente não sabe se é verdade ou se é uma lenda somente. O que se sabe é que essa lenda foi muito utilizada pela maçonaria e é utilizada até hoje. E eles usam e ensinam seus adeptos com essa lenda para que os adeptos saibam que
conhecimento oculto dos grandes mistérios não é concedido para qualquer um e que tampouco pode ser roubado. O rei Salomão sabia de tudo isso, e quando ele construiu esse templo, era na época de Jerusalém, exatamente no Monte Moria. Ele construiu esse templo para poder guardar a Arca da Aliança, mas que depois foi destruída pelos babilônicos, se não me engano, Nabucodonosor. Sendo assim, o rei Salomão, que obteve o seu conhecimento através de um anjo, né? Ele escreveu vários livros, e um desses livros é a Clave Menor de Salomão, também conhecida como Lemegeton e Clavícula Salomonis. Esse livro foi criado em torno do século XVI, XVII, mas existem pessoas que acreditam que esse livro foi criado bem antes desse tempo. E esse livro se trata de uma extensa evocação demonológica de seres obscuros. E também ele explica como realizar alguns exorcismos complexos. Acredita-se também que há partes desse livro que não foi escrita por Salomão. A Igreja Católica utilizou esse livro e dizem que ela escreveu algumas partes nesse livro para poder estar adaptando aí alguns rituais, alguns processos na Igreja Católica. Mas a Igreja Católica não foi a única a usar esse sistema de Salomão. Depois disso teve o Aleister Crowley, que, baseado nesse livro do Salomão, ele fez também, utilizou também desse método, né, para poder estar invocando alguns demônios. E também existe uma clavícula enoquiana, que também foi utilizada pelo John Dee. Também existe um outro livro de Salomão que se chama Higromanteia. É um livro bem mais antigo, que foi criado cerca do século XIV, que também é bem mais difícil de se conseguir. Esse livro Salomão criou para o seu filho Roboam, e nesse livro ele ensina o uso mágico da natureza, como você usar ervas em conjunto com os astros. Uma espécie de alquimia em plantas. E também ensina como entrar em contato com espíritos e dominá-los. Mas ele ensina isso tudo com dia, hora, tem que ser com data marcada. Você não pode fazer em qualquer dia. É tudo alinhado com os astros, alinhado com as horas e com os dias da semana. E ele também ensina como fazer figuras de cera, ensina como fazer pergaminhos com sangue de morcego, ensina como fazer anéis, armas mágicas, dentre muitas outras coisas. Nesse livro ele também ensina métodos divinatórios e, o mais importante, ele ensina também como criar talismãs em alinhamento com os astros. Irani Marak escreveu e reescreveu esse livro com alguns fragmentos do livro original. Enfim, nesse vídeo eu queria estar falando aqui para vocês que existe uma sabedoria muito mais antiga relacionada com a magia e que a elite conhece esse simbolismo e trabalha como forma de poder. E que é para vocês prestarem mais atenção nos símbolos. E se vocês já ouviram falar nesses livros, se conhecem esses livros, deixem aqui no comentário para eu poder estar discutindo com vocês. Se vocês quiserem, também pode me seguir lá no Instagram, e que lá eu estou sempre postando assim, atualização dos vídeos que eu posto aqui no YouTube.
E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês. Um beijo no coração de vocês e um mé.